Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso tema sobre inflação. Na primeira parte, nós abordamos os fatores macroeconômicos e os impactos dentro das empresas. Neste momento, nós agora falaremos dos índices de inflação oficiais utilizados no reajuste dos preços de venda versus a inflação, certo? Nós vamos abordar um pouco de cada índice, né? Evidentemente que, caso haja necessidade de uma pesquisa mais aprofundada, existe, vamos dizer, bibliografia a respeito, né? E meios de se obter. Mas o IGPM, na realidade, o IGPM, IGP, né, geral, eles têm, vamos dizer, as mesmas características. Então, o IGPM e o IGP geral, eles são apurados pela Fundação Getúlio Vargas, né? E a coleta de preços, especificamente do IGPM, é do dia 21 do mês anterior ao 20 do mês corrente, e a divulgação dia 30. Então, por exemplo, do dia 21 de maio até o 20 de junho, né, é feita a apuração e a divulgação no dia 30 de junho. Ele é composto por 3 grandes índices: índice de preços no atacado, que é o IPA, índice de preços ao consumidor, o IPC, e o Índice Nacional da Construção Civil, que é o INCC. E eles representam 60, 30 e 10. Então, dentro do IGPM, a ponderação do índice do preço atacado participa em 60%. O índice de preço ao consumidor, 30%, e o INCC, 10%. Um outro índice que é muito similar, né, que é o IGPDI, que é o geral, o índice geral de preços, disponibilidade interna, DI, disponibilidade interna, também é calculado pela Getúlio Vargas. Este é apurado entre o primeiro dia e o último dia do mês, com divulgação no dia 10 do mês seguinte. Então, por exemplo, apura-se a coleta de preços do dia 1 ao dia 31 de maio e se divulga no dia 10 de junho. Mede os preços que afetam diretamente a atividade econômica do país, excluídas as exportações, que isto é considerado dentro do IGPM, né? Também, como IGPM, ele é calculado pela média ponderada do IPC, 30%, do IPA, 60%, e do INCC, 10%. O IPCA, que é Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, em realidade, representa a inflação do Brasil. Então, todas as informações sobre inflação e a influência, inclusive, sobre o cálculo do salário mínimo é realizado pelo IPCA. Ele é calculado pelo IBGE nas regiões metropolitanas, né? As principais regiões metropolitanas: Rio, Porto Alegre, né? Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além do Distrito Federal e do município de Goiânia, né? E mede a variação de preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendas de 1 a 40 salários mínimos. O período de coleta de preços vai do último dia de cada mês do mês corrente, né? E depois é divulgado com 8 dias. Então, de 1 a 31 de maio, então é divulgado, né? No 8º dia, no dia 8 de junho, 9 ou 10 de junho, né? E ele influencia diretamente o cálculo do salário mínimo. Então, esse daqui é o principal índice que a gente ouve, escuta na rádio, na TV, sobre inflação, é o IPCA. Ele representa, né, aquelas 13 áreas urbanas, são 430 mil preços em 30 mil locais. Então, veja a abrangência dos preços e das regiões, né? Nas áreas que a gente já citou, e os produtos e serviços são divididos em grupo de despesas, né, para tornar a análise mais completa: alimentação, transporte, saúde, vestuário, educação, gastos pessoais, habitação e artigos de residência. Então, quando nós fazemos um reajuste de preços pelo IPCA nos nossos contratos, efetivamente não está representando, e nós vamos demonstrar isto, a inflação nas empresas de alimentação, por exemplo. Então, um fator importante é este: você faz o seu reajuste de preço por IPCA, em que tem uma ponderação de muitas coisas aqui, inclusive transporte, saúde e vestuário, né? Educação. Você, por um outro lado, tem na matéria-prima um outro índice, que é o seu índice
que é o índice calculado que afeta diretamente seus custos. Então, quando há vamos dizer assim, uma divergência entre a tua inflação interna e o IPCA, é sinal do que os seus preços estão, vamos dizer, subavaliados e, consequentemente, a rentabilidade da empresa acaba sendo impactada. Mas vamos continuar aqui. A composição do IGPM, né, e também do IGP geral, né, o IGPDI, tem, vamos dizer assim, a mesma metodologia. O primeiro é o IPA, o mais importante, que tem 60% do peso, que é conhecido, vamos dizer assim, nos meios econômicos por IPA, Índice de Preço por Atacado, mas em 2010 ele passou a ter uma outra denominação, Índice de Preço ao Produtor Amplo, né? O segundo índice, que tem 30% de participação no peso, né, do IGPM e do IGPDI, é o índice de preço consumidor, que mede a inflação, né, das famílias com renda familiar entre 1 e 10 salários mínimos, né? E na cidade de São Paulo, ela é calculada pela FIPE, da USP. A FIPE divulga dois índices importantes, alimentação fora do domicílio e dentro do domicílio. Muitas empresas acabam utilizando o índice FIPE de alimentação fora do domicílio como base para reajuste. E o terceiro é o Índice Nacional do Custo da Construção, que tem 10% no peso. Isso aqui é muito mais específico para as empresas, né, voltadas para a construção civil. Bom, este quadro representa a situação até setembro de 2021. Então, nós temos os índices, a inflação acumulada no ano 2021, de janeiro a setembro, em 2020, janeiro a dezembro, e nos últimos 12 meses, de outubro de 2020 a setembro de 2021. Observe que nós temos aqui, vamos dizer, uma grande variedade de indicadores, ou de percentuais, né? Então, nós temos o IGPM e o IGPDI, que estão mais ou menos em linha, né? O IPCA, olha o descolamento, né, que há em relação ao IGP, o IGPM, o IGPDI. O INPC também tem um descolamento, né, em relação ao próprio IPCA. O IPA, Índice de Preços no Atacado, né, também tem algo bastante, vamos dizer assim, muito relevante esse índice. Nós vamos entrar um pouquinho mais no detalhe dele. O IPC, o INCC e o IPA, né, ele é desdobrado em produtos agropecuários, em produtos industriais e o IPC FIPE Alimentação. Então, isso daqui é uma variável não controlável. Se a vossa empresa não tem um controle de inflação, ou seja, quanto que é realmente a sua estrutura de custos, e aí você pode ampliar seu índice de inflação com despesas de pessoal, com matéria-prima, custos indiretos, como luz, água, né, telefonia e assim por diante. Então, como é que você, em realidade, qual é a sua estrutura de custo? Você conhece a sua estrutura de custo? Quando você está repassando e fazendo repasse dos seus preços de venda, representa a sua estrutura de custos? Esse é um ponto. A sua empresa pode estar tendo problemas e ter uma questão de continuidade muito complicada mais à frente. Porque vai havendo erosão de receita, vai havendo redução do lucro, auferir prejuízo. Muitas empresas acabam mexendo no produto que leva à insatisfação do cliente e à ruptura de contrato. Então, esses são os pontos que nós vamos abordar. Para melhor compreendermos a composição do IPA, que é o índice que se assemelha, né, em termos de percentuais apurados em relação à inflação que a nossa consultoria apura. O IPA, ele tem dois desdobramentos. O primeiro, com produtos agropecuários. Então, são produtos da lavoura e da pecuária. Da indústria extrativa mineral e a indústria de transformação. Então, na revista, né, da Fundação Getúlio Vargas, tem aquelas colunas. Então, determinadas colunas, então, por exemplo, se eu vendo somente batatas, então tem uma coluna lá que representa a batata, inflação da batata, por exemplo, e assim por diante. Então, você pode utilizar essas colunas de forma específica para o seu produto, para a sua atividade em si. Então, isso pode ser pesquisado dentro da
da Fundação Getúlio Vargas. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, os produtos industriais. Então, temos a indústria extrativa, que corresponde a carvão mineral e minerais em geral. E a indústria de transformação, que são 21 segmentos da indústria. E uma delas é a alimentação. Então, quando nós vamos levar este reajuste de preço para o nosso cliente, vamos fazer o reajuste pelo IPA, ele provavelmente pode não aceitar, porque ele sabe que não representa efetivamente o indicador. Então, ele vai tentar fazer pelo índice de inflação, que é o IPCA. E cabe a você, na realidade, tentar explicar como que isto ocorre. Como, por exemplo, o cardápio daquele determinado cliente evoluiu. E isto vai muito em função do relacionamento e da qualidade de serviço que você presta. É importante lembrar que o seu cliente também está passando por dificuldades, com toda essa situação de pandemia, redução de atividades, né, esse tipo de coisa. Então, entender o lado dele e chegar, vamos dizer assim, que eu sempre gosto de dizer, chegar a uma terceira via, a uma terceira solução, porque você pode querer um reajuste que está fora do orçamento do cliente, e o cliente vai querer repassar, talvez, o IPCA, e aí, com alguma redução, né? E aí, o produto ele vai ficar, nós vamos demonstrar isso, o produto vai ficar, vamos dizer assim, inviável economicamente, né? Então, esse é o ponto que nós chamamos atenção em todo esse trabalho. Bom, vamos falar do IPC geral. Ele tem um indicador alimentação dentro e fora do domicílio. E aí tem também outros, né? Habitação, vestuário, serviços médicos, transporte, despesas diversas, educação, leitura e recreação. Então, de forma geral, Como é que a gente pode utilizar o IPC geral? Não, ele não representa. Tem lá uma pequena fatia dentro dele que é a alimentação dentro e fora do domicílio. Esta é a inflação que nós temos apurado especificamente para gêneros alimentícios. A nossa consultoria toma esses preços no atacado, né? É uma média de atacado. Então, quais são os componentes da sopa? Então, por exemplo, nós temos um peso em cada item, né? Então, sopa, arroz, feijão, proteína. As proteínas, por exemplo, nós pegamos 5 tipos de proteína. Então, nós apuramos e vemos qual é o peso de cada proteína dentro de um cardápio. Guarnição, saladas, molhos, e assim por diante, né? O que se observa, e aqui é tudo base preço à vista. Então, não tem questão de prazo, porque à medida que você pede prazo para o seu fornecedor, ele provavelmente ele vai repassar o custo financeiro disso. E você pode não estar percebendo. Então, qual é o preço ótimo de compra? Como é que é a sua área de compras, né, vai fazer essa negociação? Qual é o ponto, né? Então, olha, vou pedir aqui uma participação do fornecedor, né, em função do fornecimento, que é o famoso desconto sobre volume. Ora, consequentemente, ele vai passar no preço também, né? E muitas vezes o próprio fornecedor ele tem duas tabelas. Olha, se você pede um retorno, vamos dizer assim, né, um desconto sobre volume, é uma tabela. Se você quer prazo, tem mais outra tabela. Se você quer preço sem o retorno, né, é uma outra tabela. Então, é muito cuidado, quer dizer, pedir prazo, aumento de prazo e pedir também algum rebate do fornecedor, né, rebate ou desconto sobre volume, ou tem várias outras denominações, ele repassa isso no preço e impacta sobre a inflação, né? Então, nós apuramos o nosso cardápio tomando por base vamos dizer, uma refeição completa. Partimos de jejum, almoço, jantar e também colocamos a sopa, né, como um fator adicional. Então, nós apuramos no ano de 2021, de janeiro a setembro, uma inflação de 17,9%, ou seja, 18%. E o índice acumulado dos últimos 12 meses, 26,3%.
Nenhum índice dos que nós apresentamos, talvez o IPA se aproxime bastante, mas ele não representa a realidade. Então, é uma variável que você não controla quando você se baseia em índice externo. Então, você tem que ter variáveis controláveis na sua empresa. E essa daqui é uma das variáveis. Você tem a inflação também de mão de obra e assim por diante, né? E de outros custos, os indiretos. Bem, agora nós vamos fazer uma pequena simulação. Então, vamos pegar um contrato de preços com reajuste anual, sem investimentos, vamos simplificar. A venda foi feita por um preço de refeição de R$ 13,60, preço bruto, que, excluindo os impostos, corresponde a R$ 12. E nós estamos colocando aqui uma inflação média mês no primeiro ano de 1,7%, que, né, sobrepondo, né, capitalização composta, dá 22,4% no ano. No segundo ano, nós reduzimos isso, para fins de exemplo, né? 1,4, 18,2. E os reajustes de preço, nós estamos considerando aqui um contrato, vamos dizer que o índice o IPCA deu 10%, e o reajuste é feito no 13º mês. 60% a participação, vamos dizer assim, da matéria-prima, que dá 6%, e da mão de obra, vamos dizer aqui 7%, o famoso dissídio, né? Que na realidade é um realinhamento de inflação da mão de obra, vamos dizer que seja 7%, 40% dá 2,80. Então, no 13º mês, há um reajuste de 8,80, e a mão de obra tem um reajuste somente no 13º mês, para simplificar aqui o nosso exemplo. Bem, vamos olhar aqui essa nossa tabelinha. Então, normalmente, quando é feita a proposta comercial, aqui vamos trabalhar com o preço líquido, né? E sobre ele os percentuais. Você diz, olha, vale o preço por 30 dias. Então, consequentemente, o preço vale por 30 dias, só que a inflação da matéria-prima ela começa a andar, né? Então, a única forma de você, vamos dizer, atenuar isso é dizer, olha, o meu reajuste de preço é no 11º mês, não no 12º. É uma forma de atenuar. Mas vamos lá. Então, a primeira coluna são, vamos dizer assim, os 12 primeiros meses do contrato. Aí temos aqui o preço de venda líquido, que ele é o mesmo, R$ 12. E aqui nós calculamos, com base no indicador, né, quanto que seria a inflação mês, 11 centavos, né, 12 centavos e 3 centavos no último mês, decorrendo o índice que nós colocamos, né? Então, o custo da mercadoria vendida, ou matéria-prima mais indiretas, aqui nós somamos, né, para simplificar também. Então, ele sai de 6,20 e ele gradativamente vai chegando no 12º mês a 7,59. E a participação no momento da precificação foi 51,7, ele termina o ano com 63,3. E na média dá 57,7. A mão de obra nós mantivemos igual, 4,30, mas nós sabemos que isso não é verdade. Porque você tem absenteísmo, você tem, na realidade, turnover, hora extra, esse tipo de coisa. Mas, para simplificar, nós deixamos a 4,30 por refeição. E ele continua a 35,8. Né? Então, esse índice de mão de obra, ele tem atenuantes. Né? Então, quando você, em realidade, manda alguém embora, você tem a indenização dessa pessoa e tem a contratação de uma outra. Então, você tem duplicidade. Como eu disse, para simplificar, né, o nosso raciocínio, nós mantivemos a mão de obra. E o resultado da unidade de alimentação e nutrição, que, na realidade, foi feito um contrato com 12,5%, porque hoje tem uma, vamos dizer assim, as empresas estão muito ávidas, né, por crescimento. Então, tem um famoso jogo de rouba-monte. Então, eu tiro um cliente do meu concorrente, mas o que eu estou dando adicionalmente? Estou fazendo mais investimento, estou reduzindo a margem, o preço é menor. Então, há que se tomar cuidado com isso, cuidado com o crescimento. Então, de uma rentabilidade de 12,5%, considerando a inflação somente da matéria-prima, nós chegamos a um
resultado próximo a zero no 12º mês, e uma rentabilidade média de 6,4, 9,24, né? Média, né? 6,4. Então, aqui na linha amarela, total ano, os 12 meses dá 144, o efeito da inflação, quanto que passa, né, somando aqui mês a mês, né, o CMV mais indiretos, dá 83,16 e dá 57,7, a mão de obra 51,60 e o resultado 6,4. Bom, conforme for o comportamento da mão de obra, isso pode se tornar deficitário. Um segundo ponto também, que é o aumento ou diminuição de volume. Aqui nós estamos calculando por refeição. Se, por exemplo, a sua empresa fornecia 500 refeições por dia e passou a fornecer 400, evidentemente que você tem um impacto. E aí, no caso, tem que ter, vamos dizer assim, medidas compensatórias que, na realidade, equilibra, né, a situação junto ao cliente. E que, na maioria das vezes, não é reajuste de preço, mas chegar a um acordo com relação, vamos dizer assim, ao que seja bom para a empresa, para o cliente e para a empresa. Bom, aí nós vamos para o 13º mês. Nós fizemos um reajuste, a refeição de 12 passou para 13,6. E, novamente, aqui a inflação um pouco menor, né, mensal, né? E aí nós temos o CMV indiretos, novamente. Então, nós saímos de 58,9, né, que é ao final grosso modo, do 12º mês. A mão de obra aqui já tem um reajuste, passou a ser 35,2. Olha como é que se comporta o resultado da UAM por refeição, né? Então, a partir do 20º mês, aqui na planilha, né, ela já está fazendo prejuízo. Então, o contrato, se essa variável que é controlável, né, porque nós temos variáveis, uma variável que é controlável, que depende da gestão da empresa, e, consequentemente, né, todo o poder de negociação, e a outra variável que é a não controlável, que nós, vamos dizer assim, colocamos na parte 1, que é, vamos dizer, os fatores macroeconômicos. Então, aumentou a taxa de juros. O que acontece? Olha, eu estou fazendo investimentos em um novo cliente para expansão comercial. Olha, o custo, vamos dizer assim, desse investimento é maior, porque eu vou ter que utilizar mais dinheiro ou buscar dinheiro, né, ou financiar, que vai ter um custo maior, né? Olha, eu tenho que dar mais prazo para o meu cliente. Então, é 30 dias fora o mês. Isso daí também tem um custo, que também não está incluso aqui. Mas na formação de preços tem que ser considerado, né? A mão de obra tem variáveis. Aqui, né, está dizendo que está tudo certinho, mas não é assim, né? Então, não tenho também aqui um outro fator, que foi investimentos, que normalmente é repassado ao preço. Então, tem outras variáveis que podem contribuir. Se você não tem gestão e controle dos seus custos, a contribuição sempre será para um resultado negativo, né? E aí, vamos dar aquele jeitinho. Começa a mexer no cardápio, começa a ter repetições, e aí leva à insatisfação. Satisfação dos colaboradores da empresa leva e coloca em risco, vamos dizer, o gestor que nos contratou, ou que está renovando o contrato, e, consequentemente, a probabilidade de ruptura e perda do contrato passa a ser grande. Bem, e aí? O que fazer? Nós falaremos disso na parte 3.